Amigos queridos, nesta manhã de luz em nossas vidas, nos curvamos diante da grandeza de Deus e rogamos a Jesus, misericórdia, Senhor, para todas as mazelas humanas, os infortúnios ocultos, os dramas íntimos, a dor que se espalha pela face deste planeta. Mas confiamos, Senhor Jesus, que és conosco e que a vossa presença em nossas vidas se manifesta através de corações amantíssimos que em seu nome vem derramar sobre nós vibrações alvissareiras e esperançosas de novos tempos que se iniciam para toda a humanidade da Terra, um tempo de esperança, de que somos capazes de vencer, apesar da fortaleza das nossas iniquidades, e caminharmos a cada dia mais resolutos rumo aos objetivos certeiros do Evangelho de Jesus. Que os tarefeiros do seu amor na terra possam trazer aos nossos pensamentos o entendimento profundo da verdade. E que sua paz seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Iniciamos assim as reflexões desse dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a sua direita. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto o gostariam por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem elas, para delas fazerem bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que seja em todos completamente desinteressada. Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar a fazê-lo a si mesmos, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionar um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres? Nessa passagem do óbolo da viúva, os Espíritos estão nos alertando que o bem precisa ser desinteressado. E quando nós queremos fazer o bem em troca de um bem maior para nós, isto é abastecer o nosso egoísmo. Então, o convite todo do Evangelho como um todo é para nos retirar do painel das ilusões, dos enganos, dos pensamentos equivocados que arrastávamos pensando ser a verdade. E o mais interessante, para que esse ato no bem possa ser realmente desinteressado, nós precisamos identificar o bem que recebemos, que também veio espontâneo de alguém, da vida, da justiça divina, da providência. Algo nos chega para nos socorrer de diferentes formas. E o socorro que nós recebemos é o estímulo ao aprendizado de receber para aprender a dar de si, de identificar que estamos recebendo. Então, que dizer daqueles que esperam encontrar para o secundar nas pesquisas dessa natureza auxiliares entre os espíritos? Porque é interessante que muitas pessoas pedem nas suas orações
que os espíritos superiores promovam uma forma dela se abastecer, de angariar situações privilegiadas sob o pretexto de doar melhor para alguém. Ao que os espíritos dizem, a doação é do que se é. Porque se eu não for o espírito benevolente, beneficente, não adianta eu dar do que me sobra, do supérfluo, porque isso é uma obrigação do homem de bem. Agora, quando existe um sentimento mais fraternal, tudo aquilo que nós doarmos será apenas o veículo da imantação do sentimento que possuímos. É isso que precisa ficar claro no ato no bem, seja de que natureza for. Então, aquele objeto material, ele veicula do que somos. É isso que a pessoa vai receber, não é o valor do objeto, ela vai receber da imantação que for envolvida naquele objeto. Se aquilo não for um objeto, mas for uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de compaixão, também a palavra, se não estiver vinculada a sentimentos, ela não repercute no outro como benefício, ela será meras palavras repetidas. Como os apóstolos de Jesus, que ao serem chamados para libertar um obsediado, eles disseram as mesmas palavras que Jesus havia dito, mas eles não tinham a experiência da fé e, portanto, nada aconteceu. Então, para que nós possamos fazer o bem pela palavra, por exemplo, que não sejam coisas materiais, essa palavra tem que ter uma vibração pertinente àquilo que nós estamos falando, que nós vamos chamar de coerência. Ora, se o espírito é experiente na paciência, ele pode transfundir a paciência para o outro, sem recomendar que o outro fique paciente. Ele transfunde aquela vibração e o outro se alimenta daquele recurso para experienciar um pouco do que seja a paciência. E assim, com todas as nossas vibrações de sentimentos. E a gente trouxe hoje uma lição de Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, doação e nós mesmos. Nós estamos falando desse fluxo, divino que chega de Deus para toda a criação e encontra em nós, ou não, maior ou menor receptividade para a sua livre manifestação, porque seremos meros instrumentos do bem para o próximo. Então é muito interessante nós aprendermos a reconhecer o que recebemos. Ontem falamos sobre isso. Precisamos identificar o que recebemos, ter gratidão pelo que recebemos para aprender a doar de nós mesmos. Então, a lição chama doação em nós mesmos. E diz, dai e dar-se-vos-á. Deus te deu a ciência, a fim de que estendas em benefício de nossos irmãos, com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Então Deus proporciona que o homem desenvolva a sua inteligência nas pesquisas da ciência para quê? Para que esse benefício se estenda a todos. Porque quando você faz uma descoberta e essa descoberta não é colocada para o bem de todos, ela não é um bem para ninguém. Então, quanto mais isso se espalhar e todos receberem a beneficência, nós estamos, naquele momento, retirando a ignorância nossa através desse benefício que estamos recebendo.
Mas precisamos saber receber, amigos. Essa é a palavra de ordem. Será que nós sabemos receber? Ou o nosso orgulho não permite? Aí Emmanuel diz assim: Deus te deu o discernimento. O discernimento é um pensamento derivado da inteligência e do conhecimento. O conhecimento com a inteligência vão dando ao espírito o discernir o bem do mal. Deus te deu o discernimento, ou a possibilidade de desenvolvermos a faculdade do discernimento. Para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha se constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Quando existe uma conturbação geral, nada melhor que alguém que chegue com o pensamento, com o discernimento, que tenha uma lógica, que tenha bom senso, que saiba discernir o bem do mal. Então, esses espíritos estão doando das suas faculdades espirituais, dos seus sentimentos, dos seus valores, para levar com a presença, onde quer que esteja, dissipar a sombra do desequilíbrio e da discórdia. Isso é o maior bem. Ele não levou nenhum pão, nenhuma moeda, mas ele levou dele próprio e, veiculado pelos sentimentos da fraternidade, ele pôde dissipar o nevoeiro das sombras. Que espetáculo de ação no bem, alguém que nos chega e dissipe as sombras de nós mesmos. Deus te deu a autoridade, a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob as rajadas da violência. A pessoa pode ter um cargo de autoridade, mas não ter autoridade, porque a autoridade é uma construção de sabedoria. A pessoa tem tanta experiência naquela área que ela se torna uma referência. E uma referência é uma autoridade. E a referência da experiência vem da possibilidade que Deus deu a todos nós, que é diferente de um cargo de autoridade, que nada tem a ver com as leis justas de Deus. Mas essa autoridade, essa experiência, essa sabedoria, não pode caminhar sem que se exerça a justiça de Deus com misericórdia. Porque a pessoa pode ficar na leitura da justiça dos homens e faltar com a misericórdia. E a sugestão do ato no bem que Emmanuel está nos fazendo, essa autoridade é para que a compaixão não desapareça do mundo sob as rajadas da violência. Tudo a serviço das leis de Deus. Com esse paradigma, todas as nossas ações estarão alinhadas no verdadeiro bem. E Emmanuel continua: Deus te deu a fortuna para que o teu dinheiro se faça coluna de trabalho e da beneficência, com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros ainda felizes nas trilhas da provação e do desespero. Que profundo colocação de Emmanuel sobre dar de nós mesmos. A fortuna, os bens da terra, nos são conferidos para que nós aprendamos a ter responsabilidade moral, social, para que a lei do progresso se estabeleça, para que os homens trabalhem com dignidade,
e possam viver uma vida de colaboração mútua. Então, a prova da fortuna é muito mais difícil que a prova da pobreza, porque a pobreza são freios naturais e a riqueza precisamos ter freios morais. Então, as fortunas, grandes fortunas, são sempre outorgadas a espíritos de grande capacidade e de grande responsabilidade, a maioria deles, porque faz parte de um planejamento reencarnatório a reparação coletiva. Então, gerar benefícios é uma reparação coletiva. Então, para que esse dinheiro se faça coluna de trabalho e de beneficência, com total abnegação, e jamais ao redor deste haja penúria nos companheiros, ainda nas trilhas da provação e do desespero. Olha o bem que há nisso, porque nós estamos falando do óbolo da viúva, que ela dava do seu necessário, aquilo que lhe faria falta aparentemente, mas nós estamos falando daqueles que estão afortunados dos bens da terra, mas que também têm o seu óbolo, a sua contribuição relevante dentro do planejamento reencarnatório que trouxeram. E é muito importante nós entendermos isso e agradecermos a Deus todos os dias por esses grandes beneméritos da humanidade. Deus constantemente algo te dá. Entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos através das doações que fizeres. Como é a multiplicação do talento, divino que recebemos do Senhor para ser multiplicado? A multiplicação é através do bem, das doações que ontem nós falamos sobre isso. As doações que fizermos é a nossa carta de liberdade, de alforria da escravidão das sombras. Nós vamos nos libertando de um passado de obscuridade, um passado tenebroso, onde só privilegiávamos a nós mesmos. Mas de tanto receber o bem, nós vamos aprendendo. E reconhecer que esse bem divino, que é para toda a humanidade da Terra, mas que nós temos que ter o sensor de identificar o bem que recebemos. Porque o espírito feliz é um espírito satisfeito com tudo que a vida lhe oferece. E encerrando o comentário, diz assim: todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos conserva nas mãos, segundo o proveito e o rendimento que lhes venhamos a imprimir. Quanto maior a multiplicação dos bens divinos para o bem do próximo, mais talentos aquele espírito receberá para ser multiplicado. E assim encerramos esse breve comentário dizendo: dai e dar-se-vos-á. Nos entregarmos diariamente a uma reflexão do Evangelho constrói em nossa intimidade valores muito importantes de disciplina, de entendimento, de desejo realmente de nos fazermos melhores. Esse comentário de Jesus para os seus discípulos, que observassem o desprendimento daquela mulher, é um convite para todos nós. E nós vamos fazer um comentário do Vinha de Luz, intitulado Migalha e Multidão. É um comentário de Mateus que diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes,
e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Isso é muito importante porque, como a Célia trouxe para nós hoje e ontem também, a respeito do dar, a gente não tem condição de doar se nós não elevarmos o nosso pensamento a Deus. Não é possível, porque o que nós temos realmente de nós? O que é que nós temos de nós? Porque a melhor essência que temos em nossa intimidade é a essência divina, é Deus em nós. Então, é muito interessante nós observarmos esse comentário de Mateus, porque Jesus, a primeira atitude que ele faz, já com os pães e os peixes na mão para multiplicar, é erguer os olhos aos céus. É buscar essa reverência a Deus, para que, seja lá o que nós formos ofertar, essa oferta ela seja envolta pelas vibrações amorosas de Deus nosso Pai, para que a nossa doação não repercuta nunca, jamais em tempo algum no outro, como uma esmola, como uma humilhação. Então, doar é uma atitude em comunhão com Deus. Olha a importância de nós compreendermos isso. Qualquer doação é nós e Deus. Nunca é apenas nós mesmos, porque socorrer alguém, disponibilizar do que temos para alguém, sempre é uma atitude divina. Sempre é uma atitude divina. Então, sempre é a ação nossa e a ação de Deus. Essa é a melhor maneira que nós temos realmente de nos conectarmos de maneira pura, puríssima, com Deus nosso Pai, nesse processo de doação. Então, Emmanuel comenta esse trecho de Mateus da seguinte maneira: ante o quadro de legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Isso é muito importante, né? A falta da experiência no bem, a falta de dedicação nas coisas do espírito, promove em todos nós o desânimo. Nós temos essa vibração de desânimo porque não temos uma experiência constante e ininterrupta no bem. Não temos ainda. Porque o desânimo é próprio do espírito que não tem essa experiência. Porque diante de qualquer circunstância ou situação que nós nos encontramos, que haja um desafio, seja familiar, seja no trabalho, seja na vida pessoal sobre algum aspecto, qualquer coisa pode ser vencida com o tempo e com trabalho. Nós não vamos vencer nada de maneira imediata, mas a dedicação, o empenho, a oferta do que temos de melhor vence os desafios. Então, só alguém que não tem essa experiência desanima diante daquilo que vê. E é isso que Emmanuel está comentando. Os discípulos, ao observarem aquilo, ficaram desanimados. E Jesus multiplicou os pães,
fez a parte dele. Então isso é muito importante para nós. Toda vez que o desânimo nos alcançar, trabalhemos, nos tornemos espíritos operosos, porque isso vai ceder no tempo certo e da melhor maneira. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediário. Isso é muito importante, como nós comentamos ontem, é muito importante, porque nós não somos mesmo nada sozinhos. Então, para que possamos multiplicar o bem ao redor de nós, é necessário contar com todos que nos cercam. Para que a nossa família se equilibre, é necessário contar com os nossos parentes, com os nossos amigos, com a sociedade, com o governo. E todos estão ao nosso redor para nos sustentar. Às vezes a gente não percebe o quanto que nós estamos sendo beneficiados por tudo que nos cerca. Então, Jesus, naquela hora, ele conta com os discípulos. E Emmanuel continua: o ensinamento do Mestre, nesse passo do Evangelho, é altamente simbólico. Quem identifica a aluivão dos males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa a crer na migalha do bem que possuímos em nós próprios. De novo, como nós temos comentado, muitas vezes essa ideia megalomaníaca, obrigado, Célia, essa ideia de grandeza que nós temos, ela nos impede frequentemente de termos ações simples, mas que são ações que repercutem profundamente no ambiente que nós estamos. Porque tudo que é grande começou com quase nada. Tudo que é extremamente proveitoso começou do absolutamente zero. Então, esse movimento da alma que nós vamos fazer de acreditar que o que nós trouxemos para essa existência será suficiente, completamente suficiente, para resolver os grandes dramas da nossa vida, é uma questão de experiência no bem. Acreditar nisso é uma questão de experiência no bem. Porque nós não teríamos nascido para vencer as dificuldades se não tivéssemos trazido o potencial para vencer a tudo isso. E é de migalha em migalha, é de grão em grão, é de dia em dia, de hora em hora. É no viver de todo dia, na expressão da migalha do que temos, é que os grandes dramas vão sendo solucionados. Então, não precisamos, de maneira nenhuma, ficar com o pensamento inseguro: será que vai dar certo? Será que nós vamos dar conta? Sim, vamos dar conta. Vamos dar conta, porque o planejamento reencarnatório é para isso. Nós vamos solucionar os dramas que estão ao nosso redor, com certeza. E aí, Emmanuel continua: aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso. Acolá manifesta-se as expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a expressão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. É assim: eu faço uma parte e o céu faz 10 milhões de parte, né?
isso sempre acontece, sempre acontece. Nós fazemos o mínimo e Deus faz o máximo. E acreditar nisso traz para nós profunda esperança, porque não é para que a gente realize tudo. Nós vamos realizar apenas e tão somente a nossa parte. E isso é suficiente. Então, vamos refletir sobre isso, vamos pensar para que possamos verdadeiramente nos entregar a esse ambiente de fraternidade que vamos construindo ao redor de nós e que alcança todos que convivem conosco. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, que nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, rogamos, Senhor, Seu amparo, a Sua misericórdia, para que neste dia em que estamos buscando a presença dos benfeitores que nos amam, daqueles que nos sustentam a existência, possamos nos entregar nessa prece, sentindo que se aproxima de nós aqueles espíritos que se compromissaram de nos auxiliar, que iluminam as nossas existências, que nos revigoram as energias mais profundas, que nos estimulam a dar um passo a mais, a prosseguir, para que possamos vencer a nós mesmos, superar as nossas dificuldades. Que nesta hora, Mestre, os bons espíritos que nos amam possam socorrer todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles recebam do seu coração amoroso tudo aquilo que estão necessitados, que possam se acalmar, sair da agitação interna, da depressão, sair, Senhor, da angústia, das dificuldades íntimas, da ansiedade, pela presença generosa desses irmãos que nos sustentam. E confiantes no Seu amor e na Sua misericórdia, Senhor, pedimos em favor da paz do mundo, que todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças e os jovens possam sintonizar com o bem, possam estar envolvidos com a paz íntima, para oferecer a todos da terra as bênçãos do amor. Que o Senhor nos fortaleça e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja.